nome é Raul. Estamos começando mais uma live aí em parceria com a Imagem TV e o Orion Park. Hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre projetos sociais, mais especificamente sobre a nossa aceleração que a gente está fazendo aqui de projetos sociais, que a gente pegou 2 projetos aqui da região serrana. Estamos ministrando workshops com eles para a gente conseguir que eles estejam mais preparados e para o futuro conseguir captar recursos e ser sustentáveis e até expandir os projetos, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a parte mais jurídica. A gente dividiu essa nossa aceleração em 6 dias, né? 6 workshops. A gente já teve um primeiro que a gente falou sobre inovação social, sobre mindset. Hoje a gente vem para a parte jurídica mesmo com a Dani, que depois vai aparecer aí. E agora eu queria deixar para o pessoal se apresentar, né? O Kleber, o André e a Dani, falar um pouquinho sobre o projeto e tal. Sobre como começou, o que é, como é que está acontecendo, e a Dani falar um pouquinho mais aí sobre a parte jurídica aí para a parte social, né, de projetos sociais. Pode ir. Então, bom dia a todos. Eu sou professor de música e desenvolvo um projeto no Caique Nossos Prazeres chamado Orquestra Soprano, e o principal objetivo desse projeto é dar ferramenta de inclusão e de valorização pessoal dos alunos, fazer com que eles, através da música, eles tenham essa condição de estar buscando novos horizontes, que eles entendam que são capazes, né, e são integrantes de uma sociedade que nos traz o direito de cidadania. Então, a questão de você ter... você ser responsável pelas suas ações, pelos seus atos, mas também ser responsável pela construção de um futuro melhor. Isso através da música, né? A gente procura trazer isso, né? Então a gente tem a nossa orquestra, uma orquestra, a única orquestra de sopro formada por alunos, né? Dentro de uma escola pública no estado, até onde nós temos a informação. Eu sempre estou pesquisando isso para tentar atualizar. E é basicamente isso. Uma das ideias também é a gente manter concertos que possam estar nos levando para contextos diferentes, né, da escola onde nós desenvolvemos o projeto. Então, nós participamos de vários eventos corporativos aqui na região. Participamos do Natal Felicidade desde de 2013 e já participamos de vários eventos pelo estado também, né? Esse ano a gente vai estar representando o Caique num campeonato estadual de bandas e fanfarras. Então, a ideia principal é realmente usar a música como ferramenta de transformação, né, e empoderamento dos alunos. Seria mais ou menos essa a nossa ideia. Tem quantos alunos hoje? Bom, no projeto como um todo tem 25 alunos, né, e na formação de orquestra eu tenho 9 alunos. É diferente quando fui para o Caique, a gente começou com a formação de banda, que é o que normalmente tem nas escolas, né, bandas fanfásticas e tal. Mas como eu venho da música erudita, digamos assim, da música clássica, do violão clássico, em formato de orquestra, né, eu sempre quis fazer isso lá. Acabou que com o violão não rolou, mas assim, quando a gente resolveu abordar sopro e os instrumentos que a gente tinha lá, isso cresceu de uma forma bastante significativa. Então a porta de entrada para o projeto normalmente é a banda, né? Eles vêm porque eles querem participar da banda da escola e tal. E os alunos que se enquadram melhor nas premissas que a gente tenta colocar como básicas para se manter no projeto, que isso é a questão da frequência escolar, a assiduidade na escola, o aproveitamento escolar também. Conta muito a questão do respeito com os professores e entre os colegas, porque a partir de uma ação assim dentro de uma escola a gente tem que tentar fazer exemplo, né? Fazer com que os outros alunos vejam nesses alunos que estão tendo que estão sendo vistos, né? que estão em evidência, que eles deem essa visão de comportamento para os outros alunos. E a partir do momento assim, que ele começa a mostrar disciplina, envolvimento e comprometimento com o projeto e com a música,
a gente está sempre convidando esses alunos que estão entrando na banda a fazer parte da orquestra. Então é onde na orquestra é um estudo musical bem mais aprofundado, a gente já vai trabalhar mais com instrumentos de sopro, mas com toda uma teoria musical mais fundamentada, né, para que a gente consiga realmente fazer frente a um grupo profissional, digamos assim. Eu costumo dizer que se for para fazer meia boca, fazer mais ou menos, é preferível que não se faça. A gente tem que... eu cobro muito deles isso, a questão de eles buscar neles sempre o melhor. Se o nosso som hoje está bom, ele pode melhorar amanhã. Se o nosso repertório hoje é um repertório bom, amanhã pode ser um repertório melhor. Isso agrega valor tanto para o projeto, mas agrega valor pessoal, né? A tua autoestima se eleva à medida do momento que você percebe que você pode estar sempre se melhorando, sempre se desafiando. Legal. Kleber, agora explique um pouquinho mais sobre o seu projeto. Bom dia a todos aí, sou o Kleber, formado em Educação Física, né? Ex-atleta de futsal profissional. Comecei nas categorias de base com 11 anos lá no Rio de Janeiro. Então, minha vinda aqui pro Planalto Serrano aqui, né, mais especificamente em São Joaquim, foi devido a gente montar um núcleo de uma grande equipe do Paraná. E surgiu a ideia num curso em Carlos Barbosa, o treinador da seleção lá, o Marquinhos Xavier, o atual treinador da seleção. E pintou a oportunidade, nós vimos que a cidade tinha potencial e montamos o projeto lá. Montamos a franquia dessa equipe ali do Paraná. Mas só que eu percebi que a cidade precisa de algo a mais, precisava de algo a mais e ainda precisa. O que é o fator da inclusão, através do esporte. O esporte nada mais é do que um instrumento auxiliar, né? Desenvolvimento do ser humano. Então, e eu sou fruto disso aí também. Eu comecei estudando escola pública no Rio, através do esporte estudei em escolas particulares, fiz a faculdade e a pós-graduação. Então, se aconteceu comigo, acredito que possa acontecer com outras pessoas. E eu posso ser um instrumento eu posso ser um multiplicador dessa informação, né? Que às vezes é do desconhecimento, até da própria população, né? Por ser uma cidade mais deslocada, a gente vê que não tem muitas oportunidades também de pessoal ascender através do esporte. A gente vai tirando oportunidade. Então eu montei a família Futsal São Joaquim, acabamos com a parceria com o clube, né? E montei. Hoje eu tenho 70 alunos, tenho 16 patrocinadores lá em São Joaquim. Nós temos 2 anos de projeto. Dos 70 alunos, hoje eu tenho entre 20 e 25 atletas que não pagam, são custeados pelas empresas, né? Então nós fazemos, como nós fazemos? Eu já tenho um projeto escrito, atualmente eu uso um CNPJ, que é o MEI, que é para ficar não é o ideal, não é que seja o ideal, mas fica mais, como é que eu vou te dizer, para ver que o negócio é sério, não é brincadeira. Então tem uma prestação de conta mensal, a gente tem um grupo dos patrocinadores, estou sempre justificando, gastamos com isso, com aquilo. A criança, para participar do projeto, precisa estar estudando, tá? Precisa estar com, tem que tirar 10, não, precisa estar estudando, precisa estar com um aproveitamento aceitável, senão, é o que eu falo, semana de prova, não precisa vir pro projeto, vai estudar, precisa estar com um bom comportamento em casa, na escola. Já aconteceu o fato de suspender alunos 1 mês, tem aluno que ficou suspenso 2 meses, e assim, porque não é só futebol, como eu falei anteriormente, é um instrumento auxiliar no desenvolvimento. Então, vai jogar o futebol, beleza, mas tem que estar legal, vamos estudar, vamos ter comportamento, até porque nós estamos disputando uma competição em Lages. Aqui bola, os pais confiam em mim, mas eu quero que primeiro confiem nos seus filhos, porque o garoto vai com o treinador, mas e aí, chega lá, o moleque aí briga, quebra alguma coisa, faz bagunça, e não é por aí. E eles já estão percebendo, é a primeira competição que eles fazem. Eu tentei pegar alunos que não fizessem parte de nenhuma outra escolinha em São Joaquim. Tentei pegar alunos que não tinham esse conhecimento de competição, de participar de uma equipe. Teve aluno que passou para mim, nossa, primeira vez que eu coloco o uniforme, primeira vez que eu vou para uma competição. E isso assim, realmente você está dando oportunidade.
Porque seria muito fácil para mim, pô, tô com patrocínio de empresa e tudo, vou pegar 2 daquela equipe ali que são os melhorzinhos, 2 daquele, e formaria uma equipe forte. Mas não é o principal objetivo. O principal objetivo é o quê? Dar oportunidade, eles verem que assim, tem algo a mais, não ser às vezes aquela realidade de tipo, a gente não consegue participar de nada, a gente não tem oportunidade, ou senão, é só para filho de A, B, C ou D. Não. O esporte, a essência do esporte é para todos. Então, se é para todos, então vamos dar oportunidade para todos, né? Tem um grupo que é pago, porque nós temos hoje, eu entendo assim, e até porque a sustentabilidade do projeto, né? Tem os patrocinadores, nós necessitamos de comprar material, de locar ônibus, que hoje nós temos o auxílio somente dos patrocinadores, nós não temos apoio de prefeitura, de ninguém lá na cidade, então somente os patrocinadores. Então assim, temos parceria, tem parceria que dá lanche para os jogos, tem parceria que fruta para os jogos, e no que a gente puder oportunizar as crianças, poder abranger o maior número de pessoas possíveis, é o objetivo do projeto. Na verdade, o projeto é no rumo do esporte. A equipe de futsal é a família Futsal São Joaquim. Tá? A intenção também, como eu sou fruto do futsal, mas eu quero fazer um projeto esportivo. A gente começa com o futsal, mas daqui a pouco tem interesse por vôlei, vamos colocar vôlei, tem basquete. O que tiver a oportunidade de a gente implantar na cidade, com certeza nós estaremos implantando. Faixa etária criançada a partir de 7 anos de idade, até 15, a princípio. Show de bola. Agora com a explicação desses 2 projetos, Dani aí nos passe no seu conhecimento jurídico. Bom dia a todos. Eu me chamo Daniela Anselmo Macri. Eu sou advogada, sou sócia da Anselmo Lizoski, Advocacia Empresarial. E aqui no Orion, no Instituto, a gente exerce justamente a função de fazer esse assessoramento jurídico para o Orion, tentando viabilizar o máximo, né, que nos seja possível a legalização dos contratos e das situações jurídicas que o Instituto Orion hoje está envolvido, né? E nessa questão de contratos e gestão de projetos sociais, a legislação, até 2014, ela previa que esses projetos sociais eles tivessem o fomento do ente público através de convênios. E aí, em 2014, a Lei 13.019, ela vem justamente para regulamentar essa forma de convênio, porque até então a Constituição Federal, na realidade, ela prevê que os serviços de saúde e assistência social sejam prestados pelo ente público, mas também a possibilidade disso acontecer em parceria com o ente privado. Antes da legislação de 2014, essa forma de parceria se dava por convênios. Um exemplo que a gente pode citar é o próprio Instituto Orion, que é uma associação privada, né, e que faz a gestão, né, que orienta o andamento, fomenta o andamento desse parque tecnológico criado em Lages por lei, que é o Orion Park. E até então, né, inicialmente, a contratação que se firmou entre Instituto Orion e Prefeitura Municipal foi justamente de convênio. Com a vinda dessa legislação de 2014, as formas de parceria entre o ente público e o privado mudaram um pouco, visando justamente o quê? A ocorrência de chamada pública para viabilizar que todas as iniciativas privadas pudessem ter a possibilidade de contratar com o ente público através de determinadas formas de contrato. Então, os convênios foram extintos, né? E a forma de contratar com a municipalidade mudou. Hoje em dia, você viabiliza uma chamada pública, né? Você viabiliza formas de trazer o ente privado a auxiliar o ente público no exercício daquilo que é obrigação constitucional, né? E aqui a gente tem 2 projetos sociais, né?
bem interessantes, voltados justamente para essa assistência social. E aí, juridicamente, o que se pede, o que se exige, né? Uma constituição dessa empresa, exatamente como o Kleber aqui passou pra gente. Eu tenho um CNPJ para eu demonstrar idoneidade, não é? E é justamente esse o caminho, né? Você, hoje, através das parcerias, você tem o nascimento com essa legislação do marco regulatório do terceiro setor, que é o que se chama essa Lei 13.019 de 2014, você tem a possibilidade da criação de mais 2 formas de contrato. Veja, se eu sou uma associação e conseguir uma titulação junto ao executivo municipal, estadual ou federal, como uma organização social, um título de organização social, eu firmo com o ente público um contrato de gestão. Se eu, através do Ministério da Justiça, eu levo essa minha associação, essa minha fundação, esse CNPJ a um grau de atuação, se eu cumpro algumas exigências legais, o Ministério da Justiça concede para esses entes privados, tá, a titulação de organização social civil de interesse público, que são as chamadas OCIPs, e possui uma lei específica para ela. E através da OCIP eu fecho com o ente público os contratos, os termos de parceria. Como uma iniciativa privada, a exemplo aqui da iniciativa tanto do Kleber quanto do André, existem as possibilidades, então, antes de 2014 dos convênios, hoje de contratos de fomento ou termos de colaboração. E aí viabiliza que o ente público possa aportar a verba pública para aquele projeto ter sequência, porque assistência social, repito, é um dever constitucional, né, do ente público, e ele pode terceirizar isso através de iniciativas privadas, como a gente vê as iniciativas aqui de ambos. Então, juridicamente, é importante essa iniciativa do Orion, até já de antemão eu dou os parabéns, essa preocupação do Instituto Orion de fomentar a jurídica, né, em que o Kleber e o André vão deixar de ser únicos, né? E nessa MEI, por exemplo, você é individual. Sim. É só no seu nome, exato. E aí você criar uma associação, por exemplo, que seria uma grande sugestão para ambos os projetos. E quem a gente envolveria nessa associação? Os próprios patrocinadores, talvez, interessados, né? Pais de alunos, pessoas do movimento ali do bairro, por exemplo, ao entorno de onde o projeto acontece, que estejam disponibilizadas a engajar o projeto. E aí é necessário que o município, por exemplo, ele busque a instituição? Não. Através dessa legislação, há a possibilidade de que esse projeto seja descrito e apresentado para o município. Olha, somos uma associação e temos condições de prover isso. Quantas crianças tiramos do ócio, quantas crianças tiramos um pouco que seja do meio eletrônico, que hoje é o mundo da vida delas, é a rua delas, né? Antigamente, quando crianças, a nossa rua era rua, nosso brincar era lá fora, hoje o nosso brincar tá na mão, né? Eu acho que de 10 crianças, independente da condição social, o aparelho celular, ele é muito acessível, o aparelho eletrônico, eles estão muito voltados a isso, né? Não se tem mais medo da televisão, nem receio, né? As questões, elas estão na mão de uma criança, e aí, por certo, que é muito preferível, talvez, para os pais sentirem que os filhos estão mais seguros em casa, no quarto, do que talvez na rua. E projetos dessa forma, a mim, representam uma inovação, exatamente, uma inovação social, uma inclusão, aquilo que ambos falaram, né, o pertencimento, né, a prática do pertencimento, e de mostrar para essas crianças que através de música, do esporte, talvez aquela visão de vida limitada que ela tenha ao arredor da condição social da família dela, se apresente de uma forma diferente, né, uma possibilidade de ele fazer diferente e ter êxito nisso, né? Sim. Então, a importância dos projetos sociais para o próprio ente público, ele é fundamental, é uma importância fundamental, porque a iniciativa privada consegue auxiliar,
né? Se você analisar a atuação do ente público, são muitos braços a cumprir, né? Você tem saúde, você tem educação, você tem que ter uma visão social, você tem a visão financeira através, né, da tua Secretaria de Fazenda, você tem uma série de funções a cumprir e talvez não seja por não querer, talvez seja por não ter braços, que o ente público acabe, vamos dizer assim, entre aspas, pecando na gestão da assistência social, né, que é onde a gente consegue visualizar isso de uma forma muito mais clara. E essas iniciativas privadas de vocês, de antemão, já quero parabenizar a ambos por sozinhos colocar nas costas e no peito e levar, porque certamente serão adultos diferentes. Não, a gente não trabalha, não pensa, talvez não seja o escopo de que saiam grandes músicos ou grandes jogadores, mas foi mostrado para essas crianças uma segunda oportunidade, né? Eu posso ir por aqui, mas eu também tenho essa oportunidade de escolha, não é? Show. Acho que tem um ponto bem interessante que você falou, a parte do recurso público, né, no terceiro setor, para a prefeitura conseguir investir, a importância do CNPJ. Isso. Porque a gente tem aqui no Orion Park esse de projetos que é o Gênesis, e por muito tempo veio projetos para gente sociais muito legais, só que não tinha o CNPJ e nem a estrutura necessária para a gente conseguir fomento, seja público ou privado. Então tem a parte pública hoje, foi feito um levantamento aqui em Lages que a gente tem potencial de 5 milhões para ter investimento do fundo do idoso e o fundo da criança e do adolescente. Precisa também o CNPJ ter uma estrutura um pouco maior, talvez ter um conselho, ter uma associação, porque precisa da prestação de contas, precisa da confiabilidade também para a empresa destinar o recurso, né? Tem todo o edital bem certinho, então a empresa faz essa doação, mas precisa ter o CNPJ, saber como vai funcionar, tem um plano de trabalho, né? Mostrar como que vai medir o impacto, qual é a previsão de quantas crianças vai atingir, no caso que são crianças aqui, né? Então tem que ter toda uma estrutura para a gente conseguir já mandar um projeto que tenha a probabilidade dele ser aprovado, né? O primeiro limitador, que já é o que não deixa a gente ajudar muitos projetos, é porque não tem o CNPJ, não tem uma estrutura. E foi com essa visão, essa experiência que a gente teve, que a gente decidiu fazer essa ação aqui, né? Esse piloto da aceleração que a gente está fazendo agora esse ano, para ano que vem a gente fazer com mais projetos, que é pegar os projetos de um ponto e levar até outro, para que eles consigam sair já mandando projetos para captar recursos, tanto público quanto privado, né? Independente da forma que for, do jeito que está constituído ali, né? Cada um tem a sua característica, né? Vai optar por um tipo de formalização, de constituição, mas é extremamente importante que tenha isso para conseguir captar recursos, senão fica muito limitado ali nas ações, em doações, mais espontâneas de CPFs, né? Isso, do que conseguir de CNPJs mesmo. A estrutura jurídica de um projeto social, ele é importante justamente por isso, aquilo que o Kleber comentou com a gente, eu mostrar que eu estou preparado para receber recurso, eu dou segurança, né? Para as empresas no aporte de recursos, enquanto você não tem essa estrutura bem formalizada, o empresário vai ver aquilo como quase um custo, ou ele vai ter o amor àquela causa. Quando você chega de uma forma estruturada, por exemplo, com um projeto FIA aprovado por trás desse projeto, o empresário vai investir, porque o que ele pagaria a título de imposto de renda pessoa física, ele desloca aquele valor em favor de um projeto social. Então, ele já tem esse gasto, né? Só que ao invés desse valor ir diretamente para os cofres da União, ele é direcionado para o projeto social que é beneficiado. É exatamente como um Raul aqui comentou com a gente. A empresa tem condições, através do contador, de destinar um percentual daquele imposto de renda pessoa jurídica que é recolhido em favor de projetos sociais. E essa estrutura jurídica ela é importante por quê? Porque para cada contrato criado, por exemplo, se eu sou uma organização social e assim eu quero atuar junto do município ou do estado ou da União, eu tenho que ter uma forma de constituição. Eu tenho que ter personagens do ente público dentro do meu conselho de administração, dentro do meu conselho estratégico, para que seja possível que o ente público
possa contratar comigo, por exemplo, como organização social, um contrato de gestão. Se eu sou uma OCIP, eu preciso ter um conselho de administração, não necessariamente composto esse conselho por entes, né, por personagens do ente público. Ele pode ser exclusivamente privado. Que contrato que eu vou fechar com entes públicos se eu for uma associação, uma organização social de interesse público? Termos de parceria. Eu recebo valores. Eu não tenho obrigações de ter a atuação do personagem do ente público dentro da minha instituição, né? E aí, com essa legislação, para todos, o dever de prestação de contas. Não vou ser uma organização social, não vou ser, né, nem uma OS, nem uma OCIP. Quero me manter uma associação. Por exemplo, que a mim indico, ou uma fundação, são as constituições mais viáveis e que dão esse caráter de responsabilidade perante os entes ou até mesmo perante a iniciativa privada. Eu posso fechar contratos de fomento ou termos de colaboração. Nos termos de colaboração, eu não vou ter um investimento externo direto do ente público. Não é esse o escopo, né? E ainda, no cumprimento dessa legislação, é importante, e que foi por isso que ela foi criada. Primeiro, para viabilizar a chamada pública, porque são várias iniciativas nesse cunho, são várias iniciativas, por exemplo, de esporte, são várias iniciativas na música, nas artes marciais, a gente vê artes mesmo, propriamente dita. E essas iniciativas, elas não precisam ter essa robustez para ter um aporte financeiro, mas elas precisam estar constituídas e elas vão ter. A partir do momento em que eu contrato com um ente público, eu tenho o dever de prestar contas de forma aberta, de forma transparente, para o quê? Demonstrar que o ente público está agindo de forma idônea, imparcial, e o privado que recebe cumpre exatamente com aquilo que ele apresentou. A iniciativa privada, através da solicitação de valores, por exemplo, num contrato de fomento, um termo de fomento com um ente público, eu não necessariamente preciso que a municipalidade ou que o Estado abra uma chamada pública dizendo, olha, eu preciso realizar determinado serviço. Não. A entidade privada, ela apresenta o projeto para o público, e é isso que eu acho que é uma aceleração que vai ser bem interessante com esses dois projetos. O que a gente vai conseguir viabilizar para os projetos que a gente está trabalhando aqui hoje com o André e com o Kleber, tornar eles robustos e preparados juridicamente para que eles, né, para que seja uma iniciativa privada diante do ente público. Olha, temos aqui um projeto, está aqui constituído, somos formados, somos uma associação, por exemplo, vamos usar o termo aqui da constituição de uma associação, temos o projeto pronto, seria possível executarmos através de um determinado contrato. A municipalidade, ou o Estado, ou a União, ela vai fazer o chamamento público, porque é uma exigência dessa legislação de 2014, né? E aí vai oportunizar não só esses projetos que apresentaram, porque o que se pretende com isso? Viabilizar assistência social, de alguma forma, né? Então, se outras entidades, se outras iniciativas privadas têm condições também de oferecer os projetos que a gente está vendo aqui, que venham todas e que os projetos sejam analisados e seja definido pelo ente público com quem ele vai fomentar, a quem ele vai fomentar. Muito importante. O FII é um projeto excepcional e sempre retorna dinheiro. Sempre. A gente tem notícias de que sempre há devolução do valor. Por quê? Porque não há o preparo, né? E aí essas iniciativas, elas estão preocupadas com o quê? Qual é a maior preocupação aqui? Eu acredito que seja do André e do Kleber. Incluir. De alguma forma incluir. Então eu vou atrás de empresários, eu deixo o ente público de lado, porque é muito complicado, talvez, né, à primeira vista, e não é, né? Basta que tudo seja feito de forma adequada, pensada, né? Que tipo de contrato eu vou querer fechar em primeiro lugar, né? Qual é o primeiro estudo que você deve fazer? Que tipo de contrato eu quero firmar com o ente público? Eu quero ser um braço dele, né? Eu quero agir como um braço dele. Vou ser uma organização social, vou me candidatar e vou tentar essa titulação através de uma organização social. Eu quero ter parte de autonomia.
e vou firmar um termo de parceria, eu vou ser um OCIP, não, eu quero firmar, eu tenho esse projeto, eu vou firmar um contrato de fomento, eu já tenho muito investimento privado, eu faço um termo de colaboração e eu auxilio o ente público naquilo que é dever dele inicialmente, mas que é possível que ele terceirize. Show de bola. Que seja isso. Os projetos aqui hoje que a gente tem aqui, o que você acha que mais se adequado para o André, que é a parte mais social mesmo, que tem o projeto com as crianças, né? Que não tem a parte privada tão forte, e pro Kleber, que já tem a escolinha funcionando, né? Que tem os patrocinadores já investindo dinheiro já na minha opinião, a constituição de associações sempre engaja melhor, né? Porque quando você tem uma associação, o Instituto Orion, por exemplo, é uma associação, né? Você constitui nela conselhos e você engaja pelo menos o arredor daquele projeto, né? Você envolve as pessoas dentro daquele projeto, você constitui essa robustez que a gente tanto fala jurídica, né? E você tem viabilidade para obtenção desses recursos, tanto público quanto privado, né? Não é o fato de eu fechar um termo de fomento, por exemplo, ou uma contratação via OCIP com um ente público, que eu seja impossibilitado de obtenção de verbas, né? Eu posso ter investimentos privados, sendo, por exemplo, uma organização social de interesse público, ou mesmo ainda me mantendo... Para eu ser uma organização social de interesse público, eu tenho que ser inicialmente uma fundação ou uma associação. E o que elas trazem consigo? A inexistência de interesse financeiro, né? Ela não tem um fim lucrativo, e que ambos aqui têm essa intenção, né? Não é lucrar com o projeto, é viabilizar que isso escalone, que quanto mais pessoas eu consiga atingir, melhor. E para que a gente consiga desenvolver esse projeto, falando da questão do André, instrumentos em primeiro lugar. Quanto mais crianças eu vou atender, mais instrumentos eu tenho que ter. Sim. Se eu começo esse projeto focado dentro de uma escola, auxiliando ali de forma voluntária aquela escola, ela tem aquele número limitado de instrumentos, por exemplo, né? E para que eu consiga atingir mais crianças, eu vou precisar inicialmente de mais instrumentos. Então, Raul, as duas iniciativas aqui, eu acredito que a constituição de uma associação, né, a expansão dessa MEI através da constituição de uma associação sem fins lucrativos, né, e um estudo adequado. Penso inicialmente aqui, a priori, que seria ou através de um termo de fomento ou através mesmo de um termo de parceria com os entes públicos, pensando em município, porque o meu leque de abrangência vai também dizer muito do qual extensão que eu vou ter que tomar, né? Para você caminhar para uma fase de OCIP, por exemplo, vamos trabalhar com OCIP, que é a titulação que hoje o Instituto Orion tem aqui dentro, você vai ter que ter uma atuação mínima de 3 anos naquela área que você se destinou lá no teu estatuto de constituição, né? As associações, elas criam inicialmente, né, a gente não chama de contrato social, elas ganham o CNPJ, né, aquele cadastro nacional de pessoa jurídica, porque assim são, né, mas a forma de constituição dela não é através de um contrato social, é através de um estatuto. E lá no estatuto o que vai ter? Os princípios, né, a base, o propósito dessa associação. Estamos nos associando para fazer o quê? E com base naquele propósito é que vai nascer o projeto e a busca desses recursos. Acredito que seja... Muito legal. Dúvidas sobre isso? Não, foi bem esclarecedor, né? Não. Então, assim, agora acredito que seja tomar as medidas mais coerentes aí possíveis aí e seguir no rumo das associações aí. Muito, da associação. É muito complexo fazer esse processo de montar uma associação? Não. Bastam os interessados, né? É como se eu fosse constituir uma pessoa jurídica. Eu me reúno com os meus sócios e a gente define como que essa nossa sociedade vai caminhar. Esse caminho da sociedade, como ela vai ser definida, é através da constituição de um contrato social. A associação é através da escrita desse estatuto. Estamos todos aqui reunidos, nos reunimos e definimos o que vai acontecer.
Até porque ali você vai já prever o interesse dessa associação na captação de recurso público e privado, né? Os nortes que isso vai ter conforme a região de atuação de cada um. A gente está falando de São Joaquim Lages. Exatamente. Né? Então, no bairro onde tudo começou, onde tudo está, porque é um bairro ainda, só a atuação, Kleber, era uma escola. É no Santa Catarina. Desculpa, André. É no Santa Catarina. Bairro Santa Catarina, porque iniciou no Caique. Isso, iniciou e continua lá. Iniciou em 2013 e estamos lá até hoje. Antes do marco regulatório. E lá em São Joaquim é um bairro, é uma escola, ou você tem uma atuação, as crianças são limitadas àquela escola ou é toda já a cidade envolvida? Na verdade acontece em 2 pontos, né? Um na cidade e outro bem no interior, que é o Despraiado. E a intenção é que ano que vem que possa expandir. Então, interessante, o próximo passo aqui, depois dessa nossa conversa, é a gente novamente nos reunir, agregar esses demais interessados a constituir essa associação, criar um bom conselho que vai delinear e executar o que ficou escrito nesse estatuto, né? Para que aí um projeto nasça, né? Escrever esse projeto, né? E se adequar para firmar. Vamos atuar via município, a nossa atuação via município, então estamos com o projeto pronto e vamos apresentar para o município. O que vamos entregar e o que precisamos que o município nos viabilize nessa contratação. O próximo passo aqui é a constituição da associação. Legal. Até para quem está assistindo, eu tenho um projeto social, estou sozinho, eu preciso de uma consultoria jurídica para fazer uma organização social, uma associação. Eu consigo fazer sozinho todo o trâmite para conseguir fazer a abertura desse NPJ. Eu não vou puxar para o meu lado, mas eu acho que é importante. São muitas legislações, né, envolvidas. Você tem aqui, dessa conversa que a gente fez, a gente envolve Constituição Federal, a gente envolve o marco regulatório, quando eu falo de fomento e colaboração, né? A gente envolve uma lei específica de organização social, que é uma legislação de 99, e a gente envolve uma legislação específica para a organização social de interesse público, né? Então, são 4 leis a serem analisadas conforme cada projeto for pensado. Eu acredito muito numa atuação conjunta para criar essa robustez que a gente tanto está conversando aqui hoje, uma atuação conjunta de um bom escritório de projetos, né, para delinear o escrever disso tudo, um pensamento jurídico para viabilizar que a hora que esse projeto chega lá ao município dizer, não, mas através dessa forma eu não posso, você tem que se constituir de outra forma para que eu consiga te ajudar, né, e uma contabilidade, né, para que depois porque o passo da obtenção da verba, que o Raul já falou pra gente aqui, né? Você tem 500 milhões para investimento, é isso, Raul? 5 milhões. 5 milhões, desculpa. Você tem 5 milhões aqui em Lages para investimento e só se conseguiu utilizar 500 mil? Do estímulo, né? Dos mais ou menos 500 mil, né? Então você tem aí um uso de 10% e justamente os demais que não se consegue aplicar é porque você não tem essa atuação. Então, não está difícil, o valor está disponível, você tem que ter essa estrutura e a questão da contabilidade para mim é muito importante porque no pós-contrato nasce o dever de publicação de resultados, de dever de prestação de contas, afinal de contas a gente está trabalhando com dinheiro do povo, público, né? E se a gente exige tanto das autoridades que se tem idoneidade, tem uma lei de responsabilidade fiscal que perpassa toda essa prestação de contas aí, se a gente exige tanto do poder público, né? Não só a prestação de serviço social, mas que isso se dê de uma forma transparente e correta, as entidades privadas que tomam essa verba têm obrigatoriamente o dever disso. Então, Raul, na minha concepção, além desse grande ideal, desse grande propósito para que, por exemplo, aqui com a gente, né, o André e o Kleber consigam seguir no propósito que é trazer o esporte para as crianças, viabilizar o conhecimento da música para as crianças, para que eles consigam exercer isso de uma forma correta, deve haver uma equipe por trás pensando na execução técnica disso. E, obviamente, o advogado está envolvido, uma contabilidade está envolvida e um bom conhecimento acerca da elaboração de projetos. Que aí fica aqui o nosso jabá
para o escritório de projetos do Orion, que é formado por uma equipe sensacional. Eu tenho acompanhado aqui dentro a vinda de muitos projetos sociais que precisam ainda, apesar de ter um tempo já bem extenso de atuação, precisam ainda de muita estrutura, não só jurídica, mas também de um conhecimento de projetos. Com certeza, e o contábil também, né? Exato. Existe algumas situações aqui em Lages que as entidades não conseguem captar recursos porque tem problema na prestação de contas. Exato. Tem algum erro na contabilidade, daí bloqueia o recurso, daí não vem a segunda parte, né? Isso dificulta bastante, às vezes são até instituições que já tem uma tradição, né? E isso vai prejudicar não só aquela entidade, né? Mas também prejudica quem está usufruindo daquele benefício, né? Que são, no caso de vocês, caso acontecesse, seriam as crianças, né? Tá com dinheiro ali, por causa de um problema de prestação de contas ali, o projeto não caminha mais, né? Então, acho que isso é bem importante. Pensando friamente, assim, projetos sociais, a pessoa vai fazer tudo sozinho mesmo, né? No início, vai abrir o CNPJ, vai atrás dos documentos, vai fazer do jeito que dá ali, e depois consegue recurso dele, vai ter um pouquinho mais de estrutura para pensar um pouquinho na parte mais operacional, estratégica do negócio. Legal você tocar nisso, uma dúvida que me surgiu agora. Assim, quando a gente pensa em viabilizar um projeto e colocar ele em prática, é bem isso que você fala, né? Vou fazer um projeto assim, que eu vou colocar que quero também. Mas nessa constituição, né, precisando aqui de assessoria jurídica e assessoria contábil, há a possibilidade de, já desde a elaboração, a gente ter parceiro jurídico e contábil dentro do escopo desse projeto, para que a partir do momento que esse projeto seja aprovado, esse parceiro seja um integrante que venha ter uma verba destinada para a manutenção dessa atividade desses parceiros? Quando você apresenta, bom, em primeiro lugar, eu acho que nasce aqui dentro do Instituto esse grande parceiro completo, né? Você tem no escritório aqui esse projeto de aceleração. Você vai contar com o auxílio do Gênesis, que é o escritório dos projetos, né? Você vai contar com o auxílio jurídico, porque nós estamos aqui, viabilizamos isso, trabalhamos sempre em parceria. E você vai contar com o apoio contábil, né, para constituir esse projeto. Quando você apresenta o projeto e ele tem uma aprovação, é adequado sim que você preveja quem será remunerado e por que para aquela execução, né? Se eu vou ter que fazer uma prestação de contas, eu, André, sou músico, eu não sou contador, eu não tenho essa expertise. Então, obviamente que o projeto vai ser aceito, contemplando ali, né, a possibilidade de remuneração de um profissional que vai viabilizar que eu preste contas. Né? A remuneração de um profissional que vai viabilizar que a minha estrutura jurídica esteja adequada. Né? Não existe impossibilidade legal de você destinar parte dos recursos porque o recurso não é só para os instrumentos, por exemplo, no teu caso. Claro. O recurso é para ele dar estrutura para o projeto. Para que esse projeto continue, a gente tem uma sala de atendimento para cadastro das crianças. Né? Aquele cadastro, quem é que vai acompanhar as notas das crianças? Porque hoje deve ser você. Você que olha a nota, você que olha a frequência, pergunta no colégio, tá indo, não tá vindo e tal, né? Com um projeto estruturado e uma verba adequada vindo, não tem problema nenhum de você, naquele projeto você descrever, olha, eu vou precisar de um pessoal. Mensalmente, quinzenalmente eu vou ter uma assistente social conversando com as crianças, uma psicóloga conversando com as crianças vão ser trabalhadas em várias áreas e elas vão expressar isso na música, mas eu tenho uma estrutura para atendê-las. Nosso projeto, além de viabilizar a música, ele trabalha a estrutura social da criança, ele viabiliza esse desenvolver, porque vocês têm na mão infância e adolescência. A fase, eu acho que de mais dificuldade de transição do ser humano. E a principal fase, porque é a fase da formação do sujeito em si, né? Exato. Então,
os valores que a gente consegue fazer com que ele vivencie e adquira, torne isso um hábito, é que vai fazer dele um bom cidadão lá na frente. Claro, e quanto mais claro, e por isso um escritório de projetos, por isso pessoas que conhecem dessa situação, quanto mais claro e delineado esse projeto for, eu não vejo inviabilidade de você colocar ali, eu sirvo, lanche para as crianças quando elas vêm. Isso está dentro do valor que eu preciso para montar. O que eu preciso para executar o meu pensamento? Para mim, o projeto ideal, né? Para mim, enquanto André, o projeto ideal era as crianças virem 2 vezes por semana, eu ter alguém que acompanhasse as notas, uma vez por mês conversado sobre as notas, a gente tem um trabalho com uma assistente social ou uma psicóloga, a gente serve determinado lanche, é entregue determinado material, a gente quer dar o instrumento, a gente quer ficar com o instrumento, de que forma a gente vai trabalhar para expandir. Eu preciso viajar, eu preciso ter uma alocação pelo menos quinzenal, uma previsão de ter uma verba para alocar veículos para deslocar essas crianças, para hospedar essas crianças, né? Vocês, muitas das vezes, eu vou fazer uma viagem com esporte, a criança precisa levar travesseiro e coberta, e a criança não tem. Ali no projeto isso vai estar descrito e a municipalidade, ou enfim, o ente público, ele não vai se furtar ou reprovar o projeto se aquela verba destinada justifica seu porquê. Entende? Então você pode sim. Eu gostaria tanto que no meu projeto a gente tivesse mais um maestro, né? A gente tivesse um profissional de cada instrumento e essas crianças se reúnem enquanto orquestra uma vez por semana, mas a gente pode expandir isso nos outros dias através de aulas de violão, de sopro, enfim, isso, entende? Ótimo, e você põe isso no projeto, André, e vai. Exato, tem várias formas de gastar esse recurso, né? Tem que ser conforme a lista de gastos que está dentro do municipalidade. Isso. Enfim, que nem eu passei na FAPESC, eles têm um edital lá que diz como que eu tenho que gastar o recurso, então eu só posso gastar daquela forma. Daí eles permitem serviço de terceiro, né? No meu não tinha custeio. Até tem, mas era muito complicado a prestação de conta depois, eu não utilizei. Mas daí, basicamente, serviço terceiro, o cara pode contratar uma pessoa, assessoria jurídica. Vai contratar uma pessoa diretamente, não pode ele tem que ir lá na prefeitura gerar nota, fazer a notinha certa, né, para pagar o imposto. Tem as regras, né? As regras. Eu preciso comprar comida para fazer uma festinha para as crianças no final do ano. Dá de fazer tanto que somente se estiver previsto no projeto, né? Então, provavelmente vai entrar como custeio. Então, você vai lá no mercado tirar nota, depois vai ter que prestar contas nisso, né? Isso. O gasto do recurso é de acordo com a formação do projeto. Então, se o meu projeto, sei lá, deu 100 mil, ou tem o Kleber, a gente vai participar de campeonatos XXX, fazer tantas viagens, custo com compra de bola, a gente vai contratar um profissional para fazer a parte mais de assistência social mesmo, ou para acompanhar alguma coisa, vai prevendo tudo ali. No final você justifica esse recurso. Exato. Eu, quando passei na FAPESC lá, o meu recurso para contabilidade foi o que sobrou lá. Eu não sabia que era tão caro, a sorte que deu certo. Tava fazendo lá, vai isso aqui pra contabilidade. Daí deu certo, ainda deu dinheiro, mas enfim, o cara tem que prever todos os custos que a gente vai ter. Então a parte jurídica, contábil, até administrativa, né, é bem importante para o projeto continuar, né? Geralmente não é pensado nisso, como eu não pensei na época, eu não tinha conhecimento, né? Vou colocar aí, depois eu vejo, né? Mas isso é bem importante no projeto do Jatá, porque é um custo que você vai ter, se não está ali no projeto, você vai ter que tirar do bolso, infelizmente, ou vai fazer de uma forma errada, depois vai falhar na prestação de contas, enfim. Quanto mais pensado no início, melhor vai ficar o projeto e menos dor de cabeça vai dar no futuro. Seria questão de planejamento, então, né? Isso. Você planejar tudo, você vai ter planejar e orçar também. Exato. Isso. Quando a gente está conversando aqui que os editais para esse tipo de contratação, eles vêm do ente público. Mas muitas vezes provocados, que é o que a gente pensa aqui, criar o projeto e provocar o ente público a contratar.
quando ele lança o edital, no edital, o próprio ente público diz, ali a exemplo da FAPESC, das bolsas, né, do projeto Sinapse da FAPESC, quando sai esse edital, ele diz com o que você vai poder gastar ou não. Essa verba vai ser destinada para esse tipo de situação. Quando você apresentar o projeto, né, o plano de trabalho, né, quando você for concorrer nesse edital de chamada pública, ali você vai constar os teus gastos dentro dos limites do edital. Entende? Então, ele é muito mais um projeto para que você tenha aprovação, ele é muito mais técnico do que impossibilitado, né? Se você tiver estruturado, pensado, como é o ente privado que vai provocar o público, né? Afinal de contas, existem os projetos que sempre tem publicações, os projetos, o FIA, por exemplo, a gente sabe que anualmente o FIA tem programa para você apresentar o projeto e ter aprovação com base já no edital que existe. FIA, FAPESC, por exemplo, né? Mas para essas iniciativas sociais, o FIA, por exemplo. Agora, quando eu vou para o município, né? Então vamos lá, estruturamos Família Futsal e vamos no município, olha, temos esse projeto, já atuamos com um determinado número de crianças, né? E aí essa chamada é o edital de chamamento público. E ali o município ou o estado, né, ou a União, ele nos auxilia delineando como é que ele quer que esses projetos sejam apresentados, que documentos ele quer ver para poder contratar com determinada associação. E aí, por conta de lei de responsabilidade fiscal, obviamente ele vai exigir certidões negativas de débito, né? Por isso eu ser uma pessoa jurídica, por isso eu ter um CNPJ. Mas o fato de eu ter um CNPJ não necessariamente induz que eu tenha fins lucrativos, que hoje é a tua vida como MEI, né? Não é, ela é uma sociedade, ela é uma constituição societária de um sócio, porque ela é uma MEI, né? Sim. Uma empresa individual, com fins lucrativos. Quando eu vou contratar com a municipalidade, eu tiro o fim lucrativo, porque o projeto social, ele não tem um fim lucrativo. Ele não visa um lucro, ele visa pegar aquele valor e daquele valor ele distribui totalmente em favor do processo, do projeto que ele está sendo destinado, tá? Então sim, você vai poder constar lá todos os gastos que se tenha para viabilizar aquela ideia da forma que você pensa que aquilo possa ter atuação. Exato, muito legal. Só puxando alguns pontos, assim, principalmente da formalização, né, que eu acho bem importante. A gente conversa com muitas empresas aqui da região, né, e tem uma em específico que estavam criando já o setor de responsabilidade social deles, que não estava muito estruturado ainda, porque eles trabalham com grandes players no mercado, né, não só aqui de Lages, mas enfim, do Brasil inteiro. E as empresas vinham batindo na porta desse taco, como é que está a responsabilidade social de vocês, quais são os medidores, qual é o impacto que vocês geram na comunidade. Eles não tinham esse controle, foi que veio a demanda para esse controle, porque eles doavam muito dinheiro para fazer um campeonato de futsal, sei lá. Agora vai ter uma festinha na comunidade, a gente dá o dinheiro e tal. Mas quantas pessoas são impactadas? Como que foi feito isso? Então eles não tinham essa resposta, eles não sabiam qual que era o retorno desse investimento que eles estavam fazendo, né? Porque querendo ou não, então a empresa vir e doar esse dinheiro também é um investimento deles, né? Que eles querem que a marca apareça, que eles têm que prestar contas também para os clientes deles, né? Então, acho que cada vez mais esses recursos, assim, de realmente doação espontânea das empresas vão ficar mais escassos, porque eles querem se estruturar mais e saber qual que é o impacto das coisas. Exato. Então, se eu for doar para o projeto do André, ele quer saber quantas crianças vão ser atingidas, qual que é o impacto que gera isso na vida delas, qual que é o propósito, qual que é o valor, essas crianças ficam quanto tempo ali dentro, como que funciona, né? Para onde que eles foram fazer uma viagem, competição, ganharam, perderam, ficaram onde, para eles poderem ter essas informações para medir o impacto que a empresa está gerando na comunidade, para conseguir. Até para que dentro da própria empresa privada, né, falando agora desses patrocinadores, isso deixe de ser um ajudar ou um custo e passe a ser um investimento efetivamente. Eu invisto na melhora social do bairro Santa Catarina, né? O índice de criminalidade, gestação prematura diminui, e quanto eu entreto
ou eu incluo essa criança em algo que ela se sente importante, pertencente, em algo que ela faz diferença. Então, a visão do ente privado, a princípio, quando um projeto bate a porta, é de que ele vai estar gastando, né? Eu te ajudo com tanto, né? Mas a partir do momento que esse projeto se apresenta com a visão do impacto social, para a empresa aquilo é um investimento, né? Principalmente porque a legislação viabiliza que essa situação do FIA ele é bem exemplar para a gente, né? Eu já tenho que gastar, eu já tenho que pagar o imposto. Poxa, se eu tiro do imposto e invisto num projeto social, quem não vai querer? Exato. Né? Quem não vai querer? É muito importante, assim, às vezes a gente pensa que projeto social, às vezes tem menos organização que uma empresa e tal, às vezes é muito mais. Tem que ter muito mais plano, porque você medir o seu impacto, você vai estar mexendo diretamente com pessoas que estão em vulnerabilidade, geralmente, estão na comunidade, e isso é muito, muito importante, né? Então a tendência, assim, cara, é muito grande. Eu, antes de estar nessa área, assim, eu achava mais largadão, né, e tal. Depois eu comecei a estudar o nível de parte de estratégia, de projeto, é um negócio muito elevado, de prestação de contas, assim. Tem metodologias, certificações em cima disso, que só para manter aquele projeto num alto nível, né, de gerenciamento, porque trabalhar com pessoas, trabalhar com comunidades, quer gerar impacto, você não quer que esse impacto seja interrompido, né? Então você quer que esse projeto cada vez, e até o objetivo da aceleração, cada vez mais dê certo, que se expanda, tipo, tem a Leusa Serra, tem as escolinhas aí, atendem 400 meninos, pra gente projeto parado nada, né? É um time aí que é orgulho da cidade, o projeto é orgulho da cidade também, quantas craques podem sair daí, isso não pode ser afetado por problemas ali de contabilidade, problema de medição de impacto. Como é que, tem quantas empresas que nós investem nas Leoas ali? Você tem que dar um número para eles dizer, beleza, o meu investimento está dando certo, o time está ganhando, as escolinhas estão com 400 crianças que ficam tanto tempo lá, né? As próprias Leoas dão aula lá, a jogada sensacional, até o Prado do André tem uma questão parecida, né? Que os próprios alunos chegam a um nível que podem dar aula também nesses instrumentos, que isso pode ser um fator de replicabilidade muito legal, você já está dando uma profissão para essa criança, né, que está no projeto, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Em relação aos editais, que é a área da prefeitura, que tem o FIA e tem o Fundo do Idoso, não sei se é Fundo da Pessoa Idosa ou se é Fundo do Idoso, é um desses dois nomes. Ele não abriu esse ano porque não tinha projetos para serem submetidos. E tinha recurso. Daí a gente, quando foi submeter a inclusão digital que a gente tem aqui no Oreo, a gente descobriu que não estava feito o edital por causa disso, sabe? A gente chegou a perder recurso por o edital não estar aberto. Então, falta instituições, associações aqui na cidade que saberem que elas gerem podem... demanda, né? Isso, é isso que agora, complementando o que você disse, não se abre o edital porque não teve alguém que, olha, eu tenho um projeto e eu preciso, e se encaixa nisso, né? Exatamente essa quantidade de braços significativos que o poder público tem, a atenção dele talvez não tenha possibilidade de se voltar para determinada situação. Então, a importância das iniciativas sociais de procurar o ente público com o projeto feito, para que, olha, eu tenho lá mesmo uma verba parlamentar, uma verba destinada, e aí eu abro o edital para isso. Né? A provocação, a importância da provocação das iniciativas sociais junto do poder público, mas de forma robusta, adequada, para que eles se forcem, então, a abrir o edital e o dinheiro vir, e não ter que voltar. O ente público ele não vai ser ativo, né? Não. Ele é reativo, então ele vai reagir ao que está chegando até ele. Exato. Quando é ativo são exceções, que é um trabalho muito bem feito, tem recurso para fazer. Ou algo de continuidade, isso, né, Raul? Né? Que anualmente eles sabem que eles precisam chamar para poder contratar. Exato. Precisa chamar. O FIA, que já é um fundo que é mais, já tem uma idade maior, já está trabalhando mais tempo, que o pessoal já sabe que funciona, né? Exato. O fundo do idoso é mais novo, então o pessoal nem sabe que existe, né? Exato. Por isso que é bom quando quem tem projeto social ir procurar quais são as possibilidades, ou vir no escritório de projetos que a gente auxilia também aqui no Oreo,
que a gente consegue dar pelo menos o básico, mesmo se não tiver o CNPJ, a gente consegue falar, olha, tem tal oportunidade, tem isso aqui que dá de fazer, e dali pode ser formado o projeto e até a própria constituição do projeto, né? Em questão do recurso que tem aqui da cidade, existe um movimento dos contadores de conscientização dos contadores para eles fazerem esse auxílio e a doação a destinação do recurso para esses fundos, né? Porque a declaração da pessoa jurídica, isso, né? Do imposto. Porque isso depende muito mais do contador do que do empresário, né? O contador já está ali fazendo o serviço, é só ele fazer o cálculo e destinar exatamente desviar. Pro fundo. Algum tempo atrás até a parte da lei do Rouanet, assim, não tenho certeza, mas eu li que era muito complexo fazer isso. Então tinha empresas que eles não queriam ter esse trabalho de fazer a destinação, né? Hoje eu imagino que seja mais simples. Inclusive, antigamente tinha até empresas especializadas nisso. Então os caras pagavam uma empresa só para fazer essa parte da declaração dos fundos, né? Que existiam no Brasil. Hoje imagino que seja mais fácil, até que mudou bastante a Constituição. Você tem uma limitação, se eu não me engano é 2 ou 3% desse valor que você recolheria como pessoa jurídica a título de imposto de renda. E aí o trabalho do contador é justamente esse, ele declarar para quem vai, né? Então meu valor vai para a associação Família Futsal, meu valor vai para o projeto da música, eu destino esse meu valor para aquela entidade. Está feita a doação. Isso, ele pode ser chancelado, né, que eles chamam, né? Então tem uma empresa grande que está muito amiga de um projeto, eles podem fazer pelo fundo chancelado para vocês, mas tem que estar aberto o edital, você tem que estar com o projeto escrito no conselho e daí com o projeto pronto já. Aqui na hora a gente está começando a se inscrever no conselho, né? Que para você entrar lá nesses fundos, você tem um conselho, para você cadastrar lá, você tem que provar que você faz alguma coisa já. Exato. Né? Então você tem que ter uma constituição pronta, a associação pronta e provar que você já fez alguma coisa. Não é só você se cadastrar lá e dizer que é recurso, você tem que provar que estava fazendo. Que é no caso que hoje a gente está com a inclusão digital, que a gente vai lá e vai submeter, né? Vai se cadastrar primeiro no conselho. Daí o conselho vai aprovar, daí a gente vai escrever o projeto do conselho e eles vão abrir o edital em cima para a gente conseguir captar o recurso. Isso. E daí depois, se tiver uma empresa interessada, ele pode chancelar para o nosso projeto. Né? É bem interessante voltando aqui, vamos falar do FIA, que é até uma situação que eu tenho acompanhado aí durante essa semana. A gente tem um instituto aí que vai passar a ter orientação aqui do escritório de projetos, um instituto que já tem aí mais de 15 anos de atuação, né? E o FIA ele acontece em etapas. Você faz o cadastro, né? Você passa por esse conselho, você tem essa aprovação. Aprovado, você inscreve o projeto inscrito e aprovado, a captação dos recursos é feito pelo projeto. Não é o fundo de investimento que vai dizer, olha, agora a Klabin vai passar um valor para você, eu vou pegar quando cair valores aqui, por isso que a declaração do contador. O projeto capta, né? Esse instituto que a gente está atendendo agora, eles estão justamente nessa fase. Captação das empresas para que, quando forem declarar seu imposto de renda, destinem o percentual, porque aí vai chegar aquele valor lá no fundo, o fundo vai verificar, Família Futsal, o dinheiro vem. Não é da empresa diretamente para o projeto, é da empresa para o fundo, do fundo para o projeto social, mas a captação está na mão do projeto. Tá? Isso é bem importante ficar claro. O projeto vai atrás. A iniciativa social vai, olha, eu tenho cadastro FIA, você pode destinar para o nosso CNPJ na declaração do imposto de renda. E aí esse é o círculo que vai fazer. É importante essa colocação, porque sempre a atividade, a proatividade vai vir do projeto social. Então, desde logo, parabéns. Porque eu sou uma pessoa jurídica, uma empresa, meu dever de planejamento e cumprimento de metas é interno, né? A minha prestação de contas é interna, né? Uma vez por ano eu preciso, né, em regra, uma vez por ano eu apresento isso, né, para o governo, através das minhas declarações e tal, enfim, que eu tenho que cumprir. Mas um projeto social, não.
Ele nasce apresentando resultados. Ele é do projeto social o dever de sempre estar prestando contas, né? Nós não temos aqui o Família Futsal, ele é uma MEI, e mensalmente, olha, patrocinador, tanto, olha, do teu dinheiro peguei tanto, fiz tanto, né? Ele nasce devendo prestar contas públicas sempre, porque para que ele tenha um aporte é preciso da credibilidade de todos. Sim, né? Então é muito mais estruturado, né, Raul? Tem que ser muito mais estruturado, talvez, do que uma pessoa jurídica que vai sofrer somente ela. Logicamente, você vai ter um impacto nas relações de trabalho dela, no negócio dela, no core dela total, mas não o impacto que um projeto social hoje, por exemplo, vamos parar hoje com Leoas. Né? Não cumprimos com uma prestação, cortaram a segunda parcela da verba da lei Pelé, né? Que hoje é um benefício que o projeto das Leoas da Serra recebe. Não fiz a prestação de contas, a próxima parcela não vem. E aí as 400 crianças, meninas envolvidas no projeto? Como fica, né? Que é aquela história, o projeto para. Né? E aí o impacto social nessa cidade com relação a isso, porque um projeto social, quando ele tem um aporte, ele ganha robustez, ele aparece, né? Não tem quem não queira mostrar que auxilia um projeto social, então todo mundo fica de olho, e aí a repercussão disso sempre nunca fica dentro daquela administração, daquele conselho, aquilo expande, porque você tem aporte de muita gente junto, né? Não, com certeza. O Miller acabou de falar que a gente já passou de 1 hora aqui de conversa. Acho que aqui entre a gente continua o bate-papo, né? Espero que o conteúdo seja relevante para vocês que estiveram assistindo a gente. Agradecer a presença do público, foi bem legal, que eu acompanhei aqui no celular. E agradecer a presença da Dani dos projetos aí que a gente está acompanhando, e espero que isso gere muito resultado, que ano que vem a gente venha com a aceleração cada vez mais forte. Agradecer de novo, se quiser dar uma palavrinha final aí, mas daí depois a gente continua o bate-papo interno aqui entre a gente. Sim, eu agradeço a oportunidade de estar divulgando o nosso projeto, de estarmos sanando muitas dúvidas, e assim, está sendo muito esclarecedor, está sendo muito rico, né? Rico de informações, de esclarecimentos, né? E rico para a população em geral, né? Que de repente não tem esse conhecimento de que as portas estão abertas, né? Até da Gênesis, que tem assessoria, que tem tudo aí, que poucas empresas, poucos projetos que estão realmente aptos, né? A receber esses incentivos aí. Então é uma forma também de movimentarmos mais ainda a cidade, né? Ou a região serrana, né? Que isso é importantíssimo para o desenvolvimento aí de uma população de um todo aí. Com certeza. Agradecer o Orion por todo esse período de aprendizagem, todo esse apoio. Esse apoio é um braço muito forte que a gente precisa e que a gente está tendo acesso. Agradecer ao Miller, a Imagem TV por estar sendo parceiro também, a Dani. E assim, eu acho que uma das principais consequências dessa transmissão pode ser a seguinte, que a gente pode se mover enquanto sociedade, né? Há ainda aquele pensamento de que o ente público tem que resolver tudo, coisa e tal, e outros lugares do mundo já não funcionam mais assim. Funciona em formato de sociedade que começa a definir os seus rumos e suas prioridades e começa a agir, né, para que isso aconteça. Então nós temos dispositivos legais, né, que nos possibilitam que organizadamente, mas proativamente, a sociedade comece a entender que a melhora da vida social ela passa pela melhora do pensamento do cidadão em si, individual, porque muitas vezes a gente pensa, estão atendendo criança lá, coisa e tal, é legal, estão atendendo as criancinhas, mas isso pode ter um impacto muito grande na sociedade quando você não atende eles nessa primeira infância e nessa idade de
de infância e adolescência, porque isso vai gerar despesa para a sociedade depois. E muitas vezes uma despesa muito maior do que a financeira, né? A despesa da perda da vida social e da perda de vidas em si. Então, nós temos essa ferramenta. É importante que as pessoas, né, se engajem nisso, os empresários comecem a ter essa consciência social, né, até algo que eu pessoalmente acredito muito, para que a gente começar a pensar socialmente, né, a minha empresa, o sucesso da minha empresa depende do sucesso da sociedade na qual eu estou inserido. Eu acho que essa é a principal contribuição de hoje. Show de bola. Bom, eu quero agradecer a oportunidade. Tem 1 ano e meio que a gente está estabelecido aqui dentro do Instituto, e o propósito do nosso escritório, eu acredito que esteja cada vez mais sendo atingido o nosso propósito, e participar de projetos dessa forma, como a aceleração de projetos sociais, para mim ele é muito interessante, porque eu me sinto oportunizando o serviço de servir de vocês, né? A gente consegue oportunizar o servir, né? Essa análise técnica por trás de tudo isso, que a gente tem condições de auxiliar a construir, né? Enquanto advogada é muito gratificante eu conseguir oportunizar que pessoas consigam servir aos demais, né? O trabalho de vocês é fantástico, eu gosto demais de projetos sociais. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Se eu não começar dentro da minha casa, talvez nada mude lá fora dela, né? Do meu portão para dentro, se eu não tiver determinadas responsabilidades, eu não posso exigir que o outro tenha. A gente tem um pensamento cultural de cobrança do ente público, como se ele fosse o responsável único pelo bem servir, né? Enquanto eu não abro a porta para alguém, talvez, né? Por cordialidade, meu espaço na fila é meu, tudo meu, é só eu. E vocês vêm nos mostrar aqui que eu sou só mais um, né? Parabéns para todos, contem conosco, eu acho que vai ser um trabalho bem legal. E aí, quem sabe a gente faça uma live futuramente apresentando para vocês o quanto esses projetos tiveram aí de auxílio e fomento da iniciativa tanto pública quanto privada. Muito obrigada. Muito massa. Ô, Miller, corta pra mim aqui. O cara experiente, né? Ele tá total experiente. Eu só queria fazer um convite para vocês. Agora, dia 9, a gente vai ter o primeiro intercâmbio de projetos sociais aqui da região serrana. Pelo menos a gente acha que é o primeiro, né? Se alguém, né? Até alguém falar que não é o primeiro, é o primeiro. Tá certo. Vai ser dos projetos do Kleber e do André. Dia 9 vai ser aqui no Ório, então as crianças que jogam futsal vão vir fazer o projeto da orquestra, e da orquestra vão fazer o projeto de futsal. Né, vai ter uma interação entre eles aqui no Orion Park, eles vão aqui vir se divertir, vai ter um cachorro quente ali para eles comerem, vai ser no sábado, vai ser de umas 9 da manhã até umas 3 da tarde, e dia 16 a gente vai lá para São Joaquim, o projeto da Orquestra vai para lá, e eles vão fazer a mesma coisa, um vai fazer a aula de futsal e outro de futsal, né? E o outro vai para fazer a aula de música com o André, para ter esse intercâmbio, essa interação dos projetos, até para as crianças terem mais experiências, né? Conseguir, pelo que eu falei com vocês, eles estão bem animados, né? Para vir se divertir aqui, ter novas experiências. Até o André falou que quando tinha alguns jovens com ele que tinham muita vergonha, que não queriam ir, que achavam meio difícil vir, fazer outras coisas, interagir com outras crianças, né? Agora estão lá bem animados, quando é que vamos, né? Então a gente conseguiu a parceria da prefeitura, que cedeu os ônibus, né? Pra gente, tanto para as crianças virem aqui pro Ório, quanto que a gente para São Joaquim. E também o apoio do Instituto Três Marias aqui, que a gente vai ter a comida aí para as crianças. Não sei se o Kleber, qual que são os parceiros lá. Show de bola, show. Lá tem a Ponto do Pão, que vai fornecer o lanche também para as crianças. Dia 9 também em São Joaquim, ou primeiro uma ação aqui? Primeira aqui, dia 9 e dia 16 lá em São Joaquim. Dia 9 não vou estar em Lages, no dia
C6, me aguarde São Joaquim. Show de bola. Primeira, Tudo junto, é o primeiro intercâmbio de projetos sociais aqui Show de de bola. Serrano. Até Show. alguém diga que não é. Conta comigo, com certeza. Show de Vou estar bola. lá. Show de bola. Então tá, valeu pessoal. Muito obrigado. abraço.